Olá, me chamo Clóvis e hoje resido em Biguaçu, no estado de Santa Catarina. O relato a seguir ocorreu na década de 1980 e nesta época eu morava em Itajaí, uma cidade litorânea no norte de Santa Catarina. Bem, eu sempre tirei o meu sustento do mar. Fui pescador, marinheiro e trabalhei em escuna para turistas. Enfim, o mar tem uma ligação forte com o meu modo de viver até os dias atuais. Na década de 1980, mais precisamente em 1983, eu trabalhava como pescador artesanal e tecia redes de arrasto, uma rede de pesca utilizada na pesca da tainha, e tarefas entre outras atividades. E todos os anos havia a temporada de pesca da tainha. E nós pescadores ficávamos 3 meses de vigília na praia, dia e noite, à espera dos cardumes de tainha para poder capturá-las. A pesca artesanal é composta pelo olheiro, responsável por ficar atento a qualquer sinal de cardume se aproximando e alertar os pescadores. O resto do pessoal ficava na área próxima a um pequeno barco a remo. E assim, após o olheiro informar onde o cardume está, os pescadores saíam com o barco para cercar os peixes, enquanto os outros ficavam na área puxando a rede com os peixes para fora do mar. Ficávamos durante o dia empenhados no trabalho e à noite contávamos histórias em volta da fogueira. E certa noite, enquanto estávamos contando relatos e histórias de terror, algo estranho começou a acontecer. Bem, era por volta de 1h da madrugada, quando ouvimos um rosnado alto vindo da mata próximo de um dos cantos da praia. Estávamos a cerca de 350 metros de distância do canto onde o rugido parecia estar vindo. Então, pegamos o nosso rádio, o walkie-talkie, e perguntamos ao César, o olheiro, se estava tudo bem com ele, pois naquele canto havia uma elevação próxima da mata, e o César gostava de ficar por lá, por ser mais fácil de observar o mar. E mesmo durante a noite, sempre havia olheiro caso o cardume aparecesse à noite. César não respondeu ao chamado no rádio, e logo em seguida escutamos novamente o rosnado, juntamente com o grito de César pedindo por socorro. Pegamos lanternas e tochas, indo em direção ao local onde o César deveria estar. Porém, ao chegarmos no local, não havia ninguém. Apenas um rastro de sangue levando até a entrada da mata. Então, ficamos a noite toda à procura do César. Chamamos a polícia, porém não o encontramos. Na manhã seguinte, um policial apareceu na praia e informou ter encontrado o César próximo ao topo do morro na mata. Então, o policial nos mostrou algumas fotos de César. Ele estava completamente dilacerado. A parte do maxilar até a garganta havia sido arrancada. E também estava sem a metade de um braço. O seu abdômen aberto e muito sangue ao redor do corpo. E depois deste ocorrido, eu decidi não trabalhar mais naquele lugar. E ao término da temporada, eu iria procurar algo no porto. Bem, nos dias seguintes à morte de César, evitávamos tocar no assunto. E falávamos da pessoa boa que ele era, mas não do ocorrido. Ao chegar em casa certo dia,
eu me sentei no gramado em frente à minha casa para descansar um pouco. Escutei o meu pai conversando com os nossos vizinhos. Inicialmente, eu nem dei bola para a conversa deles, mas voltei a minha atenção quando eles começaram a falar em um tom mais baixo a respeito da morte de César. O nosso vizinho, o Sr. Romanoli, disse ter visto um rapaz entrar na mata outra noite. Ele falou para os outros pescadores a respeito, mas ninguém deu muita importância. Então, o Sr. Romanoli disse ao seu filho Júlio e ao seu sobrinho Carlos para irem escondido atrás daquele rapaz, subirem em uma árvore e observar, e não serem vistos por ninguém. Mas antes, o Sr. Romanoli deu uma arma para cada um. Após pegarem as armas, Júlio e Carlos foram atrás do rapaz misterioso. Alcançaram ele e então subiram no alto de uma árvore e ficaram observando. O Júlio falou baixinho para o Carlos: "Olha lá, Carlos, ele se algemou em volta do tronco de uma árvore." E o Carlos respondeu: "Me passa aí o binóculo para mim ver." Eu sei quem é. É o Facundo, o rapaz uruguaio que chegou há pouco tempo aqui na cidade. Ele vive em uma barraca pra lá e pra cá, e toda noite ele some." O Sr. Romanoli continuou dizendo ao meu pai: Eles me disseram ter visto o Facundo se algemar na árvore e depois se transformou em uma fera, um lobisomem. E eles só não foram pegos porque aquela fera estava algemada. Pois assim que se transformou, a fera olhou diretamente na direção do Julinho e do Carlinhos. Eles saíram correndo da mata e vieram me contar. O meu pai, no mesmo instante, ligou a história contada pelo Sr. Romanoli ao ocorrido com César. Então, quando me notaram lá sentado no gramado, o nosso vizinho bateu de leve no ombro do meu pai, apontando para mim, como quem quisesse alertar para mudar de assunto. Eu levantei, os cumprimentei enquanto entrava em casa. Eu mando notícias. Eu amo vocês. Não se preocupem. Então, ao chegar no porto, escutei o capitão Rogério gritando ao longe: "Bom dia, Gromete. Só estávamos esperando por você para irmos." Acelerei o meu passo e pulei a bordo da embarcação. O barco era composto por cozinha, um quarto onde ficavam todos da tripulação, exceto o capitão, e uma área para armazenamento dos peixes, e outra área para guardar os combustíveis e materiais para pesca. Na parte de cima, no convés, havia apenas a cabine do capitão. Era uma embarcação de porte médio, e a tripulação era formada por 6 pessoas, contando comigo. Ao sairmos, o capitão me apresentou para toda a tripulação e em seguida me encheu de tarefas. Primeiro, descarregar as malas e depois limpar o compartimento onde seriam armazenados os peixes, verificar o combustível e, por fim, limpar toda a embarcação. Bem, eu fui fazendo tudo na ordem, mas pensei melhor e decidi deixar para verificar o combustível por último. Então, assim, eu limpava todo o barco e verificava o combustível, já limpando o compartimento. O capitão gostou da ideia e da minha atitude e proatividade. Me elogiou, me chamando para o jantar,
Eu respondi que iria finalizar lá na sala de máquinas antes, pois estava quase terminando. Bem, era por volta de 8h30 da noite, quando eu estava terminando as minhas... tarefas diárias. Então, me dirigi até o latrão de combustível, e ao abri-lo, eu me assustei e saí correndo e gritando pelo capitão. E chegando até a cabine no convés, ele foi logo dizendo para eu me acalmar e contar o que estava acontecendo. Respirei fundo e falei: tem um corpo dentro do tonel de combustível. E quando abrimos o tonel e retiramos o corpo, pensávamos se tratar de uma pessoa morta. Deixamos no chão e viramos o rosto do homem supostamente morto. E logo reconheci que era o Facundo, completamente nu. Um dos tripulantes disse: isso só pode ser coisa do pessoal do barracão de pesca. Subimos todos para o convés e ficamos pensando o que faríamos. A noite estava linda. A lua cheia refletia no mar calmo e escuro. Comecei a lembrar das fotos de César, dilacerado e todo ensanguentado, e não consegui me conter e corri para a parte traseira do barco para vomitar. Ao me verem, os outros tripulantes riram e logo voltaram a falar do ocorrido. Foram todos para dentro da cabine do capitão e eu continuei vomitando. E de repente, escutei um rosnado. O mesmo que havia escutado quando César foi atacado, seguido de um uivo amedrontador. Uma fera saiu do interior da embarcação e não deu tempo nem de reagir. Ela se dirigiu até a cabine e começou a forçar a entrada. E como as armas estavam na parte de baixo do navio, o capitão trancou a porta da cabine e gritou: "Gromete, pula no mar!" Eu, apavorado, cortei as amarras do bote salva-vida e pulei no mar. Abri o bote, coloquei o colete e fui remando com as mãos para longe da embarcação. E foi só então que eu pude ver o que viria a seguir. A fera era enorme, meio curvada, e dava a impressão dos seus joelhos serem quebrados. A sua pele parecia prateada com falhas ao longo do corpo. E quando aquele monstro quebrou a porta da cabine, foi uma cena de horror. Eu só via pedaços de pessoas voarem para todos os lados. Os vidros da cabine ficaram completamente cobertos por sangue. Então, eu vejo o capitão saindo da cabine sem um dos seus braços, tentando alcançar a borda do navio para tentar pular. A fera, que já havia matado todos os outros tripulantes, ao avistá-lo tentando escapar, o puxou pelo pé. Rogério, sem pensar duas vezes, puxou o arpão que estava na lateral e fincou na boca da fera de tal forma que a atravessou e saiu do outro lado do que poderíamos chamar de bochechas. O monstro urrou de dor e desferiu um golpe fatal no capitão, fazendo-o cair já morto no mar. Aquele lobisomem já estava voltando a ter as feições de Facundo novamente. Cambaleando, ele olhou ao redor e soltou um grito meio fera e meio humano.
e, como se chorando, ele se jogou ao mar. E embora eu estivesse perto da costa, os movimentos da corrente marítima faziam com que eu me afastasse sempre que chegasse perto da areia. E por isso eu fui encontrado à deriva somente 2 dias depois do ocorrido. E depois disso, eu me mudei para o mais próximo da capital e contei o acontecido somente para os meus pais. Vi no noticiário que a embarcação foi encontrada próximo à costa do Rio Grande do Sul, sem sobreviventes, e havia apenas parte de corpos. Hoje eu tenho a minha peixaria e não preciso mais pescar. Cuido apenas das questões burocráticas e raramente falo deste relato. E por conta disso eu resolvi escrever, para não precisar nunca mais dizer uma só palavra a respeito. Eu já refleti muito sobre, e acredito que Facundo tinha consciência de sua condição e não desejava ferir ninguém. E por isso se algemava em árvores antes de pular ao mar. E quando gritou e se lamentou no navio, foi por ver que todos estavam destroçados. Bem, talvez ele fosse vítima de alguma maldição, eu não sei. Só sei que tive sorte em conseguir escapar. Porém, eu vou ter que conviver com essas lembranças terríveis para o resto de minha vida. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Arthur e as coisas que aqui vou contar aconteceram durante a minha infância e adolescência em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro que no passado era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando os meus pais se mudaram de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e compraram um terreno em Vilar dos Teles em 1979. Nessa época, o meu pai teve que ralar muito para pagar o que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma copa enorme. Bem, eu sou o caçula e tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas o acabamento, nós nos mudamos para lá. E nessa época, eu já tinha os meus 14 anos e o meu irmão 16. Logo na primeira noite, quando nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. O meu pai imediatamente se armou de ferro e facas e, junto com o meu irmão, se prepararam para pegar quem estava tentando forçar a porta. Mas a nossa maior surpresa, quando abrimos a porta e saímos, é que não havia ninguém ali do lado de fora. Nessa noite, nada mais aconteceu e fomos dormir intrigados com o caso. Uma semana depois, os meus pais tiveram que viajar e 2 amigos do meu irmão, que também eram meus amigos, vieram dormir aqui em casa. E nesse dia, só estávamos nós 4, pois os nossos pais precisaram fazer uma viagem para o funeral de um parente distante do meu pai. Era normal que nos juntássemos em grupos para contar causas de terror e brincar da brincadeira do compasso. Então, nossos amigos foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem e por volta das 21 horas nos recolhemos, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. Uma chuva muito forte se deu início e logo a energia caiu. Então,
As velas foram acesas e o cachorro-quente que preparávamos estava prestes a ser servido. E foi quando ouvimos uma forte batida na precária porta da cozinha que dava para o quintal. Assustados, perguntamos quem era se dirigindo à porta, mas não obtivemos resposta alguma, além de novas batidas, e mais fortes ainda. Eram batidas tão fortes que a porta estava prestes a cair. Então, tomamos toda a coragem que restava e nos armamos com paus e facas, e eis que o barulho cessou. Seguiram-se alguns minutos de silêncio, e nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. O ambiente estava muito carregado, e sem o menor aviso, passos ao redor da casa começaram a serem ouvidos, e pelas frestas da casa, vultos podiam ser vistos circulando ao redor da mesma. As batidas à porta tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de um lobisomem. Era algo sobrenatural. Aquilo pisoteava e arrancava tudo nas pequenas hortas em torno da casa, e a mesma parecia que logo sucumbiria a tamanha violência. A coragem que anteriormente nos armou se foi tão logo quanto começou. Nós, que nunca fomos ligados à fé, ao contrário, por vezes zombávamos da fé alheia, nós nos trancamos no banheiro e pedimos ajuda divina. E isso tudo durou por volta de 1 hora, que pareciam ter se tornado dias. E eis que subitamente uma forte lufada de vento arrebatou a porta da cozinha, invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava todo o ambiente. O silêncio tomou conta da casa e novamente as batidas pararam, os passos cessaram, e as únicas coisas a fazer barulho eram os corações apavorados de 4 meninos, que neste momento achamos que estávamos condenados. Porém, a chuva parou junto com o forte vento da região, mas que rapidamente fechamos a porta e a escoramos com móveis. E nós se abrigamos no quarto dos meus pais, atentos a qualquer barulho. Pegamos no sono, e quando acordamos, os nossos 2 amigos arrumaram as suas coisas e partiram da nossa casa. Por volta das 21 horas, os meus pais, o meu irmão e eu estávamos em casa jantando, e foi quando começamos a ouvir novamente batidas na porta da cozinha. O meu pai pegou o facão, abriu a porta e nada. A minha mãe falou que poderia ser o vento. O meu pai não disse nada e retornou para casa. Então, de novo, as batidas continuaram, mas desta vez todos nós fomos lá fora e vasculhamos o quintal e ao redor da casa e nada. Entramos novamente e em seguida continuaram as batidas e a forçarem a porta novamente, e isso bem diante dos nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. E eu, no começo, fiquei totalmente apavorado. Na manhã seguinte, nos levantamos e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a forçar a porta, mas nada era encontrado, assim como da última vez. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre, e na mesma faixa de horário, a partir das 21 horas. Um dia, um amigo foi me procurar em casa e eu não estava. Então ele pediu café ao meu pai, e como ele era meu amigo antigo, o meu pai deu a liberdade dele ir até a cozinha e servir-se por si só. Então ele foi, mas retornou rapidamente e pálido, pois segundo nos contou, ele viu lá dentro da casa uma velha correndo
e entrando nos cômodos, sendo que ela riu para ele, correu e entrou debaixo da minha cama. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente por todos da casa. Além disso, também aconteciam outras coisas na casa, como barulhos na cozinha, do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres, e também risadas. Com o tempo, as coisas ficaram difíceis para a minha família. Uma noite o meu pai foi ao banheiro e acabou de fazer xixi, mas o barulho continuou, mesmo ele já tendo saído do banheiro. Uma noite, quando estava eu, o meu pai e o meu irmão vendo TV até às 11 da noite, pouco depois fomos dormir, mas na hora em que a televisão foi desligada, deram uma pancada forte na estante e depois saiu uma gargalhada de trás da TV. O meu irmão também conta que ele viu uma mão sair de dentro da estática da TV. Após algum tempo, os meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe e o meu irmão. O tempo passou, eu cresci morando nessa casa e mesmo depois de adulto, eu presenciei outras coisas sobrenaturais, as quais eu vou relatar em outra oportunidade. Hoje, ninguém mora na casa, pois o meu irmão nem pisa o pé naquele lugar. E devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la, porque quando alguém tenta, sempre acontece algo sobrenatural. Os pedreiros ficam apavorados e a obra não acaba. Hoje, eu moro em outro local a 170 quilômetros dessa casa. Eu tenho a minha família e os meus filhos. E até hoje, eu passo para as minhas filhas o ocorrido, para que elas tenham respeito ao sobrenatural. Boa noite e vão dormir. Olá, o meu nome é Priscila e o que venho contar para vocês aconteceu comigo no início do mês de junho deste ano. Pois bem, sempre gostei de histórias assombradas e de uns tempos para cá passei a assistir a vários canais de relatos sobrenaturais, inclusive o seu. Mas nunca pensei que algum dia, e tão já, eu iria passar por uma situação amedrontadora. Fato esse que resolvi dividir com vocês. Porém, não irei citar outros nomes. Vamos lá. Eu, já cansada dessa situação pandêmica que estamos vivendo, privada de vida social, lazer e entre outras situações cotidianas da vida, me alegrei quando surgiu a oportunidade de passar uns dias na chácara de um tio de um casal de amigos. Eles me disseram que a propriedade era grande e confortável, num local bastante seguro, pois ficava dentro de um condomínio fechado na cidade de Itupeva, pertinho de Jundiaí, interior de São Paulo. Enfim, me animei, pois era perto da capital onde moro. Chegando o dia, nós três e o cachorrinho do casal seguimos viagem. E logo que saímos da rodovia dos Bandeirantes, chegamos em Itupeva. Pegamos uma estrada sinuosa, embora asfaltada, onde percorremos várias propriedades rurais. Quando aos poucos chegamos na estrada do condomínio fechado, aonde ficava a chácara em que iríamos nos hospedar. Nos identificamos na portaria e logo fomos autorizados a adentrar o condomínio. Chegamos na chácara quando já era de noite, aproximadamente por volta das 22 horas. Eu e a minha amiga descemos do carro
e abrimos o portão que estava destrancado. Afinal, estávamos dentro de um condomínio fechado, com segurança, ronda e tudo mais. O meu amigo entrou com o carro na propriedade, e eu e a minha amiga fechamos o portão. Eu, desconfiada que sou, ainda mais à noite, rapidamente com os olhos, eu comecei a inspecionar tudo ao redor. O silêncio, para quem mora em São Paulo com barulhos de carro, metrô, trem e trânsito, era ensurdecedor. E ali não havia nenhum barulho, nadinha. Eu vi que tinha uma chácara à esquerda e outra à direita, e ambas fazendo divisa com a propriedade do tio dos meus amigos. Havia cercas de arame e plantas crescidas ao seu redor. Porém, sem sinal de que essas chácaras estivessem ocupadas, pois parecia vazias e tudo estava apagado. E ao redor daquelas propriedades, para fora daquele condomínio, só havia montanhas e matas. Vi também que na frente da chácara do outro lado da rua havia uma outra propriedade. E essa, graças a Deus, eu vi que estava ocupada, com luzes acesas e pessoas no interior da casa. Então eu me senti mais aliviada. Continuei a minha inspeção ocular por tudo ao redor. E quando olhei para os fundos da chácara e percebi que a iluminação externa da casa somente ia até uma parte da propriedade, pois nessa hora o meu amigo já havia acendido as luzes do alpendre e estava tentando abrir a porta da frente, que dava para a sala. Porém, ele estava com dificuldades. E quando lembrou naquele momento que o seu tio o havia alertado de que a chave estava emperrando, na hora eu pensei: pronto, vamos dormir aqui fora. E o meu amigo até brincou dizendo: meninas, a porta não está abrindo. Teremos que dormir no sofá perto da casa da piscina. Neste frio? Eu perguntei. E quando então a minha amiga pegou a chave para também tentar abrir, mas sem sucesso. E foi aí que eu pedi para deixar eu tentar. Então eu comecei a experimentar a chave na fechadura, girando de um lado para o outro, bem devagarzinho. E quando senti ela mais molinha, eu consegui girar no sentido anti-horário. E finalmente abrindo aquela bendita porta. Aliviados, entramos e começamos a acender as luzes da casa. E lógico que mesmo lá dentro, eu continuei com a minha inspeção. E antes de começar a ajudá-los a descarregar as bagagens do carro, rapidamente eu percorri toda a casa para ver se estava tudo bem. Eu vi que a casa era composta de sala de TV, de jantar, cozinha e área de serviço com uma porta que dava para uma sacada, onde havia um varal de chão, 3 quartos, sendo um suíte, e um banheiro de frente para o quarto onde eu ficaria, pois na suíte ficaria o casal. Bem, eu saí e comecei a ajudá-los a descarregar as tralhas. Então, trouxemos tudo para dentro. Guardamos as compras na cozinha e as malas nos respectivos quartos. Fechei a porta e foi quando o meu amigo disse: melhor deixar destrancada, pois a chave está emperrando. E eu retruquei: você tá doido? Irei conseguir destrancar. E de fato, eu consegui.
Dei uma viradinha na chave e os dois riram e me disseram que aqui não tem perigo. E eles dormem com tudo destrancado. Então, eu falei para eles que eu não tinha medo. E naquela noite, tudo ocorreu bem. Lanchamos, assistimos um pouco de TV na sala e nos preparamos para dormir. Lógico que não sem antes de eu averiguar todas as portas e janelas, para ver se tudo estava trancado. Fechei as persianas das janelas, que por sinal não tinham muita segurança. Eram aquelas de madeira e vidro, sendo que numa pancada, um invasor espatifaria os vidros e facilmente as abriria por dentro. Mas eu procurei não ficar pensando nisso. Bem, eles foram se deitar e eu também. E naquela noite eu demorei a pegar no sono, pois sempre tenho dificuldades para dormir em um local novo. Fora o fato de não haver ruído nenhum, eu escutava absolutamente qualquer barulhinho por mais baixo que fosse. E para vocês terem uma ideia, eu conseguia ouvir até a pulsação dos meus ouvidos. Bem, eu peguei no sono e a noite passou. No outro dia de manhã, quando acordei, eu pude ouvir o meu amigo na sala, que já com o computador ligado trabalhando, pois muito embora tivéssemos ido para aquela propriedade para descansar e sair fora de São Paulo, era uma segunda-feira e estávamos trabalhando de home office. Levantei, passei por ele na sala de jantar, dando um bom dia, e fui me servir do café que ele havia feito. A minha amiga ainda estava dormindo. Tomei café e logo liguei o meu computador na outra ponta da mesa. E também comecei a trabalhar. Na sequência, a minha amiga se levantou para tomar café. E quando então, o cãozinho dos meus amigos começou a latir sem parar. Olhei pela janela que ficava perto da mesa e vi que se tratava de um homem entrando pelo portão. Um senhor grisalho com uma máscara branca no rosto. Perguntei para o meu amigo quem era, e ele me explicou que era um morador do condomínio e que também era zelador de várias casas de lá, inclusive a casa do seu tio, e que vinha todos os dias para realizar a manutenção da propriedade, limpar a piscina, essas coisas. Ele chegou na porta da sala que estava aberta e nos cumprimentou. O meu amigo logo se levantou para recebê-lo, dizendo que a fechadura da porta estava emperrando. Quando então, aquele homem disse que iria pegar as ferramentas para dar um jeito. Ele voltou e começou a mexer na fechadura. Tirou o miolo da fechadura e informou que não prestava mais, pois o mesmo já estava mexido e desgastado. O meu amigo disse que iria levá-lo no chaveiro para trocar, ou que iríamos chamar um chaveiro a domicílio para fazer o serviço. Enfim, isso tudo aconteceu pela manhã. Trabalhamos e por volta do meio-dia, com o sol a pino, descemos para a piscina. Ficamos lá aproveitando aquela tarde agradável, tomando sol, petiscando e bebendo vinho e cerveja. No final da tarde subimos e fomos para o chaveiro e mercado. E quando voltamos, já era de noite. Trabalhamos mais um pouco, tomamos banho, jantamos e fomos ver TV. Nessa hora,
eu me lembrei de que a porta estava sem a fechadura e de que o zelador não havia retornado para consertá-la. O meu amigo disse que não haveria problemas, pois de certo o zelador havia pensado que tínhamos chamado um chaveiro para nos atender a domicílio, e então que tudo já estaria resolvido, mas que ele viria no dia seguinte e lhe seria solicitado o serviço, já que lá não havia perigo. Bem, eu logo fiquei apreensiva, pois não podia acreditar que iríamos dormir com aquela porta destrancada naquele local ermo, que era um breu. E para não pagar de medrosa, nada falei na hora. E quando já era tarde da noite, eu tratei de arrastar o sofá para a frente da porta, e também a mesa de centro da sala, que era de vidro e madeira. Os meus amigos começaram a rir da situação, mas me deixaram fazer aquela barricada, já que assim eu me sentiria mais segura. Bem, fomos dormir, e eu, sabendo que aquela porta estava sem fechadura, tranquei o meu quarto e dormi sossegada. Porém, eu estava alerta para qualquer barulho vindo de fora da casa. Porém, tudo correu bem naquela segunda noite. No outro dia, aproveitamos a casa e a piscina da mesma forma. E quando então o zelador mascarado apareceu e viu que não havíamos consertado a porta, então ele começou a colocar a fechadura. Porém, disse que ela ainda estava com defeito e que o chaveiro havia trocado por outra, sendo que não dava para trancar a porta pelo lado de dentro da casa, e sim somente do lado de fora. Eu achei super estranho, mas enfim, nada falei. E depois cheguei até a experimentar a chave, que de fato não trancava do lado de dentro. Bem, eu já fui logo pensando: caramba, não acredito que iremos dormir mais uma noite sem trancar essa porta. E naquela terceira noite, que por sinal era a nossa última na chácara, quando estávamos nos preparando para dormir, novamente eu empurrei a poltrona e a mesa de centro para a frente da porta. E os meus amigos começaram a me zoar. E quando, em um tom de brincadeira, eu disse: vai zoando. Vai que um lobisomem resolve aparecer para tentar invadir a casa. Então, eles riram mais ainda. Gente, eu ria por fora, mas chorava por dentro, pois eu não estava me sentindo segura. Inspecionei as persianas e as trancas das janelas das salas de TV e jantar. E também eu fui averiguar as demais janelas e a porta da área de serviço, e vi que tudo estava ok, com exceção daquela bendita porta. Mas como eu havia feito aquela barricada novamente, eu me senti um pouco mais tranquila. E novamente eu tranquei o meu quarto e fiquei assistindo série pelo notebook, deitada na cama. E lá pelas 2 horas da manhã, eu desliguei o computador e tentei pegar no sono. O casal com o cachorrinho também já havia se recolhido faz tempo. E sendo que, como eu não ouvia mais o barulho dos dois e do cãozinho, logo deduzi que eles estivessem dormindo. A suíte onde eles estavam era mais afastada, nos fundos da casa, longe da porta da sala, sendo o meu quarto o local mais perto de lá. E quando então eu ouvi um barulho como se fosse passos pesados, porém vagarosos,
e vinham do lado de fora da casa. Logo fiquei em alerta com o coração acelerado, mas bem quietinha. E percebi que o barulho dos supostos passos haviam cessado. Porém, para o meu espanto, eu percebi que alguém estava tentando entrar pela porta destrancada. Sendo que naquele silêncio, eu consegui ouvir o barulho da maçaneta sendo forçada. E também uns leves empurrões na porta. Percebi que a pessoa era bem soturna, pois tentava fazer o mínimo de barulho possível. Porém, não contava com a barricada improvisada bloqueando a entrada. E eu não sei como e nem de onde tive coragem de vagarosamente destrancar a porta do meu quarto e ir até a sala bem devagarzinho descalça, pois fiquei com medo de assustar os meus amigos e de alertar o tal invasor. Pensei comigo mesma, vai que era coisa da minha cabeça e eu ia acabar pagando de louca do rolê. Mas quando cheguei na sala, eu percebi que não era coisa da minha cabeça e que aquilo de fato estava acontecendo. A pessoa estava dando leves empurrões na porta, mas com todo o cuidado para não fazer barulho. A sorte é que o sofá e a mesa eram pesados e não saíam do lugar. Bem, não sem fazer barulho. Eu logo desconfiei do zelador, pois ele era o único de fora dali que sabia sobre o fato da porta não trancar por dentro. Fui andando nas pontas dos pés até a janela que ficava ao lado da porta, pois tive a brilhante ideia de espiar pela lateral da persiana fechada, crente de que iria dar de cara com o zelador mascarado com medo do corona. Mas quando olhei lá para fora, eu senti todo o sangue do meu corpo subir para a minha cabeça. As minhas extremidades ficaram dormentes e as pernas bambas. Naqueles poucos segundos, eu vi a coisa mais aterrorizante da minha vida. Não era aquele zelador ou outra pessoa tentando abrir a porta, e sim uma criatura medonha, gigantesca, de pelos ouriçados e falhados pelo corpo. A cabeça era estranha, grande, com um focinho curto e dentes tortos e pontiagudos que saíam pela boca. Aquela coisa estava de lado, em pé como se fosse gente, e tão concentrada na porta que nem percebeu a minha presença ali do lado na janela. E por isso eu só consegui vê-lo de perfil. A sua respiração era pesada e parecia que soltava leves rosnados. Num misto de sentimento de medo intenso com um lampejo de coragem, e já nem mais raciocinando direito, eu acabei por dar um murro na porta pelo lado de dentro, mas sem gritar, pois não sei porquê, naquela situação bizarra, a única coisa que veio em minha mente foi tentar afugentar aquilo. E por incrível que pareça, deu certo. Escutei aquela besta sair correndo, se afastando da porta. Rapidamente, eu fui para outra janela da sala, para ver para onde ele havia corrido. E foi quando eu vi a criatura de costas, meio que galopando de quatro e pulando a cerca para a propriedade vizinha, que ficava à direita da porta da frente. E ninguém da casa acordou, e nem um cachorrinho latiu. Acho que pelo fato da suíte ficar na outra extremidade.
Me sentei no sofá da sala e fiquei por alguns minutos, tentando me recuperar do choque por ter visto aquilo. Ainda meio sem acreditar, naquele momento eu me dei o habitual, pois queria relaxar e esquecer tudo aquilo. Curiosamente, não vimos mais o zelador, e de tarde nos preparamos para partir dali. E eu estava dando graças a Deus. Ajeitamos a casa, arrumamos as nossas coisas e as colocamos no carro, quando meu amigo, trancando a porta por fora, nos disse que o zelador havia no dia anterior pedido uma cópia da chave, mas que ele tinha achado melhor não entregar, pois ele não tinha autorização do tio para isso. E na hora, eu disse que ele havia feito bem de não ter entregado a cópia da chave da porta. E pensei comigo, será que aquele homem era a criatura que tentou entrar tão sorrateiramente na casa? E por que isso não fez barulho e nem forçou a porta? E por que ele só aparecia de máscara durante o dia? Será que lobisomens existem? E possuem consciência do que fazem? Só sei que fiquei sem respostas. Por fim, entramos no carro e partimos daquele local lindo e macabro. Eu penso naquilo todas as noites desde o ocorrido. E também no que poderia ter acontecido conosco se aquele lobisomem, ou sei lá o que era aquela criatura, tivesse entrado na casa. Bem, eu não sei se terei coragem novamente de pernoitar em qualquer outro local de mata, por mais seguro que possa parecer. Agradeço a você por ter lido meu relato. Um beijo a todos do canal e uma ótima noite. Boa noite. Olá, o meu nome é Maria Delfina e vivo numa aldeia muito pequena chamada Granja. A aldeia fica situada no Alentejo, em Portugal. Um dia no Halloween, eu e uma amiga estávamos a contar histórias de terror. E ela contou que a sua avó lhe tinha contado uma história sobre uma fera animalesca que costumava aparecer em noites de lua cheia. Segundo ela, muitas pessoas da aldeia e do concelho tinham ouvido um animal estranho uivar nas matas ao redor durante as madrugadas. E quando os mais corajosos iam ver, não havia ninguém ali. Eu perguntei a essa amiga se a sua avó também tinha ouvido. E embora ela tivesse dito que não, eu fiquei tentada a descobrir, por mais que achava que ela estava a gozar com a minha cara. Uma tarde, quando estava em casa, eu perguntei à minha avó se ela sabia de alguma coisa relativamente a esse assunto. E para minha surpresa, ela disse que tinha sido uma dessas pessoas que ouviu aqueles estranhos uivos vindo das matas. Quando a minha avó passou por aquela situação, ela tinha uns 9 ou 10 anos na época. A mãe dela havia ido ao moinho moer o trigo, e ela estava em casa sozinha com a tia. Estava a ajudar a tia a fazer o pão, e já era por volta de 8 da noite, quando ela ouviu passos pesados em volta da casa. Ela pensou que a mãe dela já tinha chegado. Então, ela ouviu algo rodear a casa e bufar. Alguns minutos depois, ela ouviu aquela coisa que rodeava a casa correr para longe. Daí a pouco,
ouviu-se a porta abrir, e a mãe dela foi levar farinha. A sua mãe perguntou quem estava lá fora, pois o barulho de passos pesados ouvia-se pela casa toda. E quando elas foram ver, não havia ninguém lá fora. E o barulho de passos pesados havia cessado. Mas deram início a uivos que vinham da mata ali próxima. E como já havia muita gente que tinha ouvido, elas não estranharam e nem tiveram medo. Mas elas tinham certeza que aquela criatura estava ali, a rodear a casa. Mas afinal, o que aquilo queria? Bem, ninguém sabe. A minha avó conta que não acredita em fantasmas e nem nessas coisas. Mas essa história é 100% verdade. Afirma a tradição que essa criatura se tratava de uma mulher que, em vida, costumava trabalhar com magia negra. Portanto, ela não respeitava nada que era sagrado. E aos seus 45 anos, ela se converteu no cristianismo e passou a frequentar a igreja, abandonando seus ritos pagãos. Daí, a entidade da qual ela tinha um acordo apareceu e cobrou o preço dos favores mágicos. Então, aquela entidade a condenou a errar pelo mundo dos vivos na forma de besta durante algum tempo, e assim para ela se redimir. Bem, essa história é verídica, e por todo o Baixo Alentejo há muitas pessoas que ouviram os uivos daquela criatura, e muitos ainda afirmam terem visto a fera, mas por sorte conseguiram escapar para contar a história. Boa noite. Bem, tudo ocorreu em 1999, em época de quaresma. O meu pai tinha os seus 18 anos e a minha mãe 17. Ela estava grávida do meu irmão, que iria fazer 9 meses. E foi uma festa muito grande para toda a família e todos estavam muito felizes. Passaram 2 semanas e o meu pai estava muito preocupado, porque algumas pessoas estavam falando que tinha um bicho muito grande e com os pelos pretos atacando pelas redondezas. E sempre alertava todos ali para evitarem saírem para locais ermos durante noites de lua cheia. E principalmente naqueles dias que era a época de quaresma. Mas o meu pai era muito teimoso, pois não acreditava nessas coisas. Porém, em uma noite, ele foi se banhar em um rio que ficava perto da minha antiga casa. E ele me falou que alguém estava o observando. Mas ele não tinha medo, porque estava com um revólver que tinha herdado do meu falecido avô. E quando meu pai foi embora do lago, foi aí que ele percebeu o que o observava. Ele não viu direito, pois como estava muito escuro, ele só via a silhueta daquilo. Bem, parecia uma pessoa que andava encurvada, mas mesmo assim, aquilo era muito alto, e a coisa logo começou a persegui-lo. Ele falou que quando estava mais próximo daquele ser, ele olhou para trás e viu um cachorro muito grande de uns 2 metros de altura. A criatura tinha os olhos amarelos como a lua. As suas pernas eram desproporcionais ao seu corpo e também possuía muitos pelos negros, com as pontas acinzentadas. A coisa andava envergado e fazia o som de algo pavoroso. Era uma espécie de relincho de porco,
misturado com relinchos de cavalo, e até bufava como se fosse um boi. Aquele demônio estava observando A coisa do além em minha casa. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Era um grande momento da minha vida. Tinha achado uma casa decente, numa vizinhança calma, com uma excelente localização. A casa podia não ser muito grande, nem muito nova, mas agora era o meu lar, o meu refúgio na vida urbana. No começo, não aconteceu nada. Me mudei numa boa. Arrumei as minhas coisas na casa, ajeitei tudo do jeito que eu gostava, sem ter ninguém para reclamar de alguma coisa fora do lugar, ou que isso era para ficar ali ou aqui. Eu recebi a minha família, mostrei a casa, fiz uma festa com meus amigos, só para ter aquela sensação de a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Tudo estava do jeito que eu imaginei como ia ser, um paraíso. Até que depois de um mês lá dentro, as coisas estranhas começaram a acontecer. Pelo menos, eu acho que foi depois de um mês. Porque, pensando agora, como no começo a casa estava um pouco bagunçada com algumas coisas para arrumar, é capaz de eu não ter notado nada antes. Mas foi depois de um mês que eu comecei a notar. Como sempre, tudo começou com pequenos objetos sumindo e reaparecendo em lugares que não tinham nada a ver com eles. Por exemplo, uma vez eu estava para sair e não consegui achar a chave do carro. Revirei tudo que era bolso de calça, casaco, gaveta e nada. Finalmente eu desisti e peguei um táxi, pois já estava atrasado. Quando voltei para casa, entrei no banheiro para dar uma aliviada e encontrei a chave no chuveiro. Outra vez, não estava achando o controle remoto da TV. Quando fui usar o banheiro, vi o controle dentro da privada. A maioria das vezes que as coisas sumiam, reapareciam no banheiro, mas também já apareceram no forno de micro-ondas, geladeira e congelador. Uma vez, eu cheguei a achar a minha carteira entuchada dentro do videocassete. Mas como eu nunca acreditei em fantasma, e de acordo com algumas histórias dos meus pais e dos meus irmãos de quando eu era pequeno, eu achava que era sonâmbulo. Eu realmente pensava que era eu que acordava no meio da noite e mudava as coisas de lugar. Então, nunca fiquei assustado quando abria a geladeira para pegar coisa para o café da manhã e achava o meu tênis lá dentro, e também não era algo tão frequente assim para me aborrecer. Então a vida foi indo. Assim, por mais uns 3 meses, eu estava adorando viver sozinho e sempre tinha uma história engraçada para contar para os amigos e as amigas sobre o que tinha aparecido aonde. Mas a situação começou a piorar no 5º e último mês lá. Uma noite, eu estava vendo um filme na TV e, como de costume, quando eu estou vendo filme, as luzes estavam todas apagadas. A TV fica do lado do corredor de um jeito que é só você desviar o olhar um pouco que você pode ver o corredor todo até a porta do quarto. E se a porta estiver aberta, dá para ver lá dentro numa boa. Então, eu estava lá, vendo TV, e tive a impressão de ter visto algum movimento dentro do meu quarto. Eu desviei o olhar para ver lá dentro. Mas como estava tudo escuro e eu estava olhando contra a luminosidade da TV, foi difícil de conseguir enxergar algo lá. Mas pelo pouco que eu pude ver, não tinha nada de anormal lá dentro.
E foi quando eu ia voltar a olhar para a TV que eu vi um vulto saindo do meu quarto e entrando no banheiro, que fica ao lado do meu quarto. A minha primeira reação foi dar um pulo até o interruptor e acender a luz. Eu peguei uma cadeira da sala e comecei a gritar: "Quem tá aí? Quem tá aí?" Só que ninguém me respondeu. Eu não sabia se chamava a polícia, se me escondia, ou se ia lá ver se tinha alguém. Pois o que eu realmente estava pensando é que um ladrão tinha entrado na minha casa. Eu resolvi ir andando aos poucos até o banheiro, e quando cheguei lá, a porta estava aberta e deu claramente para ver que não tinha ninguém lá dentro. Aí eu fiquei totalmente confuso. Eu podia jurar que eu tinha visto alguém entrar lá, mas não tinha ninguém lá, e a janela do banheiro é daquelas janelas basculentes. Então seria impossível que alguém tivesse saído por ali. Eu coloquei a cadeira no chão e fui para o meu quarto. Acendi a luz e a janela estava fechada. Nenhum traço de que alguém tivesse passado por ali. Eu revirei a casa toda, o quintal também, e não achei ninguém. Essa foi a primeira vez que eu vi esse vulto pela minha casa. Um dia, eu estava chegando em casa de uma noitada com uma amiga para ficarmos mais à vontade. E quando nós estávamos indo para a porta da frente, ela perguntou se tinha alguém morando comigo. Eu falei que não. E ela falou que achou que tinha visto alguém olhando a gente pela janela. Eu achei que ela estava brincando, ou que era algum truque para se livrar de mim e voltar à casa dela. Mas ela jurou que tinha visto alguém. Eu falei que ia entrar para ver. E quando eu abri a porta da casa, a sala estava um gelo. Estava muito fria. E nem era inverno. Eu revirei a casa toda e não achei ninguém. No dia seguinte, quando ela foi embora, ela falou que a minha casa era meio estranha e não quis voltar mais lá. Depois disso, sempre que a gente queria ficar junto, ela pedia para a gente ir para a casa dela. Ela nunca mais quis voltar na minha casa. Não sei o que foi que aconteceu com ela. Sempre que eu pergunto, ela só fala que a casa era meio estranha e não se sentia à vontade lá. Eu vi esse vulto pela casa pelas próximas 2 semanas, até que aconteceu algo que me fez sair de lá de uma vez por todas. Uma noite, eu tinha chegado em casa do trabalho, estava cansado e fui direto para a cama. Devia ser umas 11 horas da noite. Eu cheguei com o carro na garagem, desliguei o carro, coloquei a chave no bolso do casaco, entrei, tranquei a porta e deixei a chave nela, como eu sempre faço, porque assim eu sei que não vou perder ela. Eu coloquei o casaco com a chave no bolso no sofá e fui para o meu quarto me deitar. O que foi estranho é que, mesmo estando exausto depois de um dia de trabalho, eu não conseguia dormir. Eu fiquei revirado na cama por quase 2 horas, quando finalmente consegui sentir o sono chegando. Eu estava quase dormindo quando eu comecei a ouvir algo. Eu abri o olho e olhei em volta, mas não vi nada. Eu achei que devia ser algum vizinho discutindo, então fechei o olho e voltei a tentar dormir. Mas o sussurro continuou baixinho, sem dar para entender nada do que falava. Eu não sei o que era aquilo, mas mesmo eu não querendo, estava pegando toda a minha atenção naquilo. Tentando entender o que significava, como eu estava quase morto de sono, eu tentei deixar aquilo de lado. Fechei o olho e fui tentar dormir,
Depois de um tempo, o sussurro foi abaixando, sumindo, ficando cada vez mais longe e inaudível. Mas antes de acabar, eu consegui ouvir algo que fez a espinha gelar. A última coisa que eu ouvi, antes do sussurro sumir, foi o meu nome. Eu abri o olho como se isso fosse ajudar a ouvir algo melhor, mas continuei deitado na cama. Silêncio absoluto. Nenhum som no quarto, nenhum som vindo da rua, nada. Um silêncio mortal. Ouvir o meu nome sendo sussurrado realmente me deixou assustado. E antes de eu me recuperar do susto, eu ouvi um outro barulho vindo do lado da minha cama. Eu arregalei os olhos, sentei na cama e olhei no escuro para a frente da cômoda de onde o barulho estava vindo. Mas eu não consegui ver nada no escuro. O som parecia um borbulho. Era grosso, grave. Um som que parecia estar vindo de outro mundo. Eu nem tentei acender a luz. Dei um pulo da cama e corri para a sala. Quando eu cheguei lá, a sala estava tão fria, mas tão fria, que parecia que ia nevar lá dentro. O barulho que estava vindo do quarto parecia estar se movendo agora. E deu para ouvir um outro barulho vindo do banheiro. Era como se alguém estivesse andando com a meia ensopada de água. Então pensei 2 vezes, peguei o casaco que estava no sofá e fui correndo abrir a porta para sair de lá. Mas a chave não estava na porta e ela estava trancada. O desespero foi tão grande que eu não sabia o que fazer. Foi quando ouvi os barulhos dos passos ensopados e daquele borbulhar no corredor. Eu não pensei 2 vezes. Eu coloquei as mãos do lado dos olhos para só conseguir ver o que tinha à minha frente. Passei correndo pela sala, entrei na cozinha e saí pela porta de trás. O quintal de trás da casa era ligado com o quintal da frente, por um corredor lateral. Na ponta dele tinha um portão de madeira. Eu saí correndo, meti o pé no portão. Nem tentei ver se estava trancado ou não. Eu só meti o pé e ele escancarou, arrebentando a tranca dele e a maçaneta. Lá fora, do lado do carro, eu coloquei o casaco e, com a mão tremendo, fui pegar a chave do carro no bolso. Ela não estava lá. Procurei um outro bolso e nada. No bolso de dentro e nada. Aí eu entrei em pânico total. Eu podia jurar que tinha colocado a chave no casaco. No que eu olhei para casa, pensando o que eu faria. Se eu entrava lá para procurar a chave, eu ouvi um barulho lá dentro da casa. O barulho do chaveiro sendo chacoalhado. Eu não pensei 2 vezes. Saí correndo do jeito que estava, de bermuda, casaco e descalço, mais nada. A minha sorte foi que eu tinha colocado a minha carteira no casaco e ela ainda estava lá. Eu consegui pegar um táxi depois de muitas tentativas. É bem difícil pegar um táxi em São Paulo quando você está só de bermuda e um casaco, sem blusa e sem sapato. E eu fui para a casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá, eles ficaram preocupados com o estado em que eu me encontrava. Eu falei mais ou menos o que tinha acontecido e eles queriam chamar a polícia para ir lá em casa. Como eu já estava para lá de cansado, eu falei que se fosse algum ladrão, já teria levado o que queria e que ir lá agora não ia adiantar nada. Então eu ia falar com a polícia no dia seguinte. Eu não sei se isso foi o cansaço falando ou se era o medo. Eu passei o resto da noite lá. Nem me importei de ter deixado a casa aberta, com o portão escancarado e os cambal a 4.
Eu só queria dormir um pouco. No dia seguinte, meu pai me acordou para nós irmos lá dar uma olhada, ver o que estado tinha ficado a casa. Quando nós chegamos lá, eu não vi nada de estranho na casa, a não ser a porta dos fundos, que agora estava fechada, mas não trancada. Nós entramos e vimos tudo no lugar, nada fora de onde estava na noite anterior, menos as chaves que não estavam na porta. Eu dei uma olhada pela sala e pela cozinha. No corredor, eu parei. Não estava nem um pouco a fim de ir em frente, mas meu pai estava logo atrás de mim e me deu um cutucão para eu continuar. Entrei no quarto e nada. A cama estava toda desfeita, do jeito que eu a tinha deixado. Quando eu entrei no banheiro, eu senti uma sensação de angústia. Quando eu olho para o chão do chuveiro, lá estão as chaves do carro e a da porta da frente. Eu peguei as chaves, tranquei a porta da cozinha, abri a porta da frente e falei para o meu pai: "Vamos, eu não quero mais ficar nessa casa." Ele achou que realmente tinham sido ladrões em casa e que eles queriam levar o carro. Mas quando me viram, se assustaram e se esconderam no banheiro, e que quando eu saí, eles acharam que eu ia chamar a polícia e então fugiram. Mas até onde eu sei, ladrões de casa não conseguem fazer uma sala ficar gelada. E não ficam do teu lado de noite fazendo barulhos que uma pessoa normal não pode fazer. E se realmente fossem ladrões, poderiam ter levado alguma coisa, mas a casa estava intacta. Depois disso, nós fomos para a casa do meu pai e de lá eu liguei para o dono da casa e falei que não queria mais alugar a casa dele, que eu estava saindo. No dia seguinte, ele foi lá para ver como estava a casa e eu já tinha tirado tudo que era meu. Ele me perguntou o motivo e fez uma cara como se ele já soubesse a resposta. Eu dei uma desculpa esfarrapada, qualquer mesmo, e eu sei que ele não acreditou. Mas eu sei que ele sabia o motivo do porquê eu estava saindo da casa. E eu sei que ele sabia que eu sabia que ele sabia o motivo de eu estar saindo da casa. Mas não mencionou nada. Ficou claro que nenhum dos dois tocaria no assunto. Ele falou que não precisava pagar a multa por quebra do contrato. Outra coisa que me fez acreditar mais ainda que ele sabia o que se passava naquela casa, mas que eu tinha que pagar o conserto do portão, e eu paguei sem problema nenhum. Eu morei com meus pais por um tempo de novo, e quando me deu vontade de ter a minha casa de novo, eu resolvi que iria dividir algum apartamento com algum amigo meu. Eu sei que eu nunca mais pretendo morar sozinho, depois daqueles 5 meses naquela casa. Boa noite.